It's important for my son's friends to see a black dude as Captain America. Alguns momentos depois. When I was a kid, one of my favorite superheroes was Superman. Like, I grew up wanting to be Christopher Reeves. Yeah. I didn't care he was a white dude. For me, Captain America represents a lot of different things, and I don't think the term, America should be one of those representations. Que viagem é essa, véi? A sequência de Capitão América sem o Capitão América tem enfrentado muitos problemas, sendo o principal deles exatamente esse, não ter o Capitão América no filme. Capitão América foi um verdadeiro inferno de produção, com múltiplos problemas, incluindo, mas não se limitando a, os tradicionais atrasos da Disney Marvel, movendo as datas de lançamento estratégicas no verão para fevereiro, possivelmente tentando repetir a mágica de Pantera Negra ao estrear no mês da consciência negra. Então eles mudaram o título de Nova Ordem Mundial para Admirável Mundo Novo, porque a Disney Marvel ficou muito preocupada que esse termo fosse cooptado por teóricos da conspiração que acreditavam que banqueiros, globalistas e organizações secretas tentam estabelecer um governo autoritário mundial, como se isso fosse algo tão absurdo assim, né? Além disso, os orçamentos inflacionados do filme foram inicialmente relatados entre 350 e 375 milhões de dólares, mas a Disney veio logo a público desmentir isso, alegando que o orçamento real era de 180 milhões. 180 milhões esses que, na verdade, seriam o custo apenas das refilmagens. Claro, a Disney nunca mentiria sobre um orçamento, exceto nas vezes em que fez isso com o Doutor Estranho e as Marvels. Mas a coisa não para por aí. As projeções de bilheteria caíram de uma abertura de 95 milhões de dólares no fim de semana para apenas 90 milhões em um feriado prolongado, ou seja, 4 dias. Ou seja, 30 milhões a menos que o Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Para piorar, a pontuação da crítica especializada no Rotten Tomatoes é de 49%, ou seja, um desastre completo. E como se isso não fosse suficiente, o filme exige uma quantidade absurda de dever de casa para entender a história. Você precisa reassistir o Incrível Hulk, não é assim tão mal. O problema é que você não precisa assistir nenhum dos filmes anteriores do Capitão América, o que faz todo sentido. Mas precisa assistir Os Eternos, sim, aquele desastre, e principalmente a série Falcão e o Soldado Invernal, um dos conteúdos mais divisivos e politizados da Disney. O problema é que todas essas dificuldades aparecem na tela. O filme pode ser descrito como a Disney tentando fazer um filme no estilo pós-Snyder e pré-James Gunn da DC. O elenco é bom, a duração não é exagerada e o filme com certeza não é woke, mas ainda assim o longa parece ter 2 horas e meia de pura enrolação, com eventos desconexos que fingem ser um trama coerente. Se você assistiu ao trailer, parabéns, você já viu o filme inteiro. E o pior, depois de tudo isso, a única grande novidade do longa é que a Marvel finalmente reconhece a existência do gigantesco celestial enfiado no meio do oceano desde o filme Os Eternos. Então, qual é a moral da história? A Disney está em uma crise de identidade e, ao invés de fazer um filme do Capitão América, decidiram transformar essa sequência em algo que parece um episódio perdido de Falcão e o Soldado Invernal. E pelos vistos, essa nova fase do UCM está mais perdida que nunca. Sam Wilson, o Capitão América de segunda mão, é o rosto de um tratado internacional cooperativo onde todas as nações compartilham o adamantio. E é até legal ver o presidente Harrison Ford querer resolver isso nos primeiros 100 dias de mandato. Então a música começa a tocar e transforma 4 pessoas da plateia em assassinos, incluindo a Isaiah Bradley, que tenta assassinar ali mesmo o presidente Ross. Cena que você já viu no trailer antes de ser removida porque alguém na vida real tentou assassinar um candidato presidencial de verdade. Porque alguém da vida real tentou assassinar um candidato presidencial de verdade. O capitão anti-América é demitido e Isaiah Bradley é preso mais uma vez. Agora, Sam Wilson e Joaquim Torres, o Falcão 2.0, está investigando o mistério do controle mental. Algo que em um filme decente só seria revelado perto do final. Mas não aqui. Aqui descobrimos logo, de cara, que o vilão é Samuel Sterns. Lembra dele? Se não lembrar, não tem problema, visto que a última vez que a gente viu ele foi no Incrível Hulk de 2008. E se você esperava ter uma grande revelação do líder, bem, ele não parece nem a versão clássica dos quadrinhos, nem a versão mais moderna. Ele parece, nas palavras de Chris Gore, um brócoli. Que caracterização foi essa?
E aparentemente, os criadores do Capitão América Admirável Mundo Novo não se interessaram em fazer o público se envolver na história. Em vez disso, jogam toda a motivação do líder em uma sequência de exposições gigantescas no meio do filme, perfeito para 5 às 10 pessoas sentadas nas cadeiras do cinema e olhar o seu celular. A motivação do líder? Ele tá puto, porque o General Ross usou ele para chegar ao poder e mesmo prometendo um perdão, nunca cumpriu a promessa. Então, ele quer matar o Ross, ele quer dominar o mundo. Não, ele quer arruinar a carreira do cara. Primeiro arquitetando uma tentativa de assassinato falsa, depois provocando uma guerra com o Japão. O Japão acredita que os Estados Unidos, sob a ordem de Ross, roubaram o seu adamantio, apenas para devolver depois e criar um incidente internacional. Sam e Joaquin conseguem escapar com a ajuda de uma amiguinha minúscula, Ruth Bader Sarah. E sim, o filme não é woke no nível de Falcão e Soldado Invernal, mas ainda tem aquele toque da diversidade do UCM. Nos quadrinhos, Ruth é uma mutante super-heroína chamada Sabra, uma agente do Mossad, basicamente a Capitã Israel. Mas, por algum motivo, conflito Palestina-Israel, no UCM decidiram mudar e transformar ela em uma conselheira de segurança de Ross e ex-viúva negra. Agora, de volta à guerra com o Japão, provocada pelo líder, não vamos nos apegar aos detalhes, mas no mundo real a Força de Defesa Aérea do Japão tem cerca de 60 mil pessoas e 714 aeronaves. Enquanto isso, a Força Aérea dos Estados Unidos tem mais de 600 mil pessoas, metade delas nativas, e 5 mil aeronaves. 32% desses de caças, mas ok, é ficção, vamos fingir que faz sentido. O que não faz sentido é escolher o Japão como inimigo quando a escolha óbvia seria a China. Mas sendo a Disney uma empresa que já agradeceu um campo de concentração chinês, faz sentido que queiram continuar bajulando o governo de lá. A grande cena de ação acontece ao redor do Celestial, mas no fim é só mais um festival de CGI genérico. O plano do líder não envolve conquistar o mundo ou conseguir adamantio. Não, ele só quer forçar o presidente Ross a se transformar no Hulk vermelho para que ele fique mal na fita. E essa transformação só acontece no final do filme, durante uma coletiva de imprensa. Sim, aquela mesma do trailer. Sam e o Hulk vermelho têm a sua grande luta final entre as cerejeiras floridas. Sim, você ouviu corretamente. E Sam vence o Hulk vermelho com uma asa de vibrânio e, é claro, conversando. Sim, o momento em que Sam derrota Ross faz a cena da viúva negra acalmando o Hulk, pareceu Hamlet. E assim termina o filme, com um final anticlimático, forçado, inchado, cheio de exposição, CGI medonho e, pasmem, partes de Falcão e o Soldado Invernal que pareciam ser melhores em retrospecto agora. Pelo menos aqueles tinham o General Zemo e John Walker, que não fez nada de errado. Aqui, não temos nada disso. Também não ajuda o fato de Disney e Marvel escalar o diretor mais pela identidade do que pelo talento. Para ser justo com o Julius Onan, eu duvido que essa seja a sua versão final. Fontes internas da Marvel dizem que o corte original era ainda pior. Ao julgar pelo histórico de Onan, é bem possível que tenha cortado toda a política do filme. Isso seria até plausível, considerando que o primeiro longa que ele dirigiu se chama... Bom, confira você mesmo no IMDb. Agora, pode-se argumentar que o Capitão América Admirável Mundo Novo é tão ruim quanto as Marvels e os Eternos. E se você discordar, tudo bem. Mas me escute, este filme tinha muito mais potencial que as Marvels. O elenco, por exemplo, Anthony Mackie é um bom ator. E todo mundo gosta dele como Falcão. Mas ele é um péssimo Capitão América. Agora temos prova disso, tanto nos quadrinhos como nos filmes. Danny Ramirez, como novo Falcão, tinha potencial para ser alívio cômico, mas o filme não tem comédia nem alívio. Carl Lumbly, um grande ator, retorna como Isaiah Bradley. Ele tenta, mas não é o bastante para salvar o filme. Isso nos leva a Ruth Bader Sarah. No CM, os heróis adoram espancar caras 3 vezes maiores que ele, mas nesse caso fica ainda mais absurdo. O que nos leva a Harrison Ford, um dos maiores atores da nossa geração que claramente não queria estar ali. De acordo com uma fonte da equipa técnica, Ford foi um dos atores mais ranzinhos no set. E olha, ele tem todo o direito de ser uma diva. Mas o resultado é que a sua performance como presidente Ross soa como uma paródia. E quando chegou a hora de filmar a sua transformação no Hulk vermelho, a vibe era puro constrangimento.
A vibe era de puro constrangimento. Com esse elenco, Capitão América Admirável Mundo Novo deveria ter sido melhor que as Marvels, mas não foi. E temos prova disso. Esse filme recebeu a pior nota de Cinema Score para um filme do UCM, abaixo de Eternos. E temos prova disso. Esse filme recebeu a pior nota de Cinema Score, um B negativo, para um filme do UCM, abaixo de Eternos, Quantumania e as Marvels. E se você espera que o filme resolva pontas soltas do MCU? E se você espera que o filme resolva pontas soltas do UCM, esqueça. Mas ei, pelo menos finalmente mencionaram o Celestial no oceano, só levou 3 anos. E no final aparece a mensagem: Capitão América retornará. Talvez isso signifique que Steve Rogers voltará, porque no final de contas o verdadeiro Capitão América é Steve Rogers. Eu não faço as regras, só faço as observações.